Olá! Vamos começar a nossa revisão de direito penal, uma daquelas que foca nos pontos que, olha, realmente fazem a diferença na hora da prova. É uma ferramenta estratégica para garantir a aprovação. Sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. O nosso roteiro de hoje vai passar por 5 áreas que são cruciais, tá? A gente vai construir o raciocínio de forma bem lógica, começando lá dos princípios fundamentais e subindo até aqueles detalhes que as bancas adoram usar para pegar a gente. Então, começando pela parte 1, os fundamentos. É aqui que a gente constrói o alicerce, a base de todo o nosso estudo, entendendo os princípios e as fontes que sustentam o direito penal. E o princípio mais importante de todos, sem dúvida, é o da legalidade. Pensa nele como a viga mestra do direito penal. É ele que coloca um limite muito claro no poder que o Estado tem de punir. E a materialização disso está escrita preto no branco tanto na nossa Constituição Federal quanto lá no primeiríssimo artigo do Código Penal. A redação é essa aí. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Sério, esse artigo tem que estar na ponta da língua. Mas, claro, não é só de legalidade que vive o direito penal. Existem outros princípios que caem direto em prova e definem os limites de aplicação da lei. A gente tem a subsidiariedade, ou seja, o direito penal é a última opção, a fragmentariedade, que diz que ele só protege os bens mais importantes, e a pessoalidade, que impede que a pena passe da pessoa do condenado. Ok, base construída. Agora, na parte 2, a gente começa a nossa subida. Vamos para a aplicação prática da lei penal, olhando para 2 dimensões, o tempo e o espaço. E aqui já vem uma pergunta que parece simples, mas que é o centro de muitas questões de concurso. Afinal, quando, exatamente, um crime é considerado praticado? Qual é o momento? Bom, para o tempo do crime, o Código Penal não deixa dúvida. Ele adota a teoria da atividade. O que isso quer dizer? Que o momento crucial é o da ação ou da omissão. Não importa quando o resultado aconteceu. Ah, mas atenção! Para o lugar do crime, a teoria é outra. Aí o código adota a teoria da ubiquidade, que também é chamada de teoria mista. Aqui valem os dois, tanto o lugar da ação quanto o lugar onde o resultado aconteceu. E olha só que interessante essa comparação direta. Esse aqui é um ponto clássico de confusão, um prato cheio para as bancas de concurso elaborarem questões para derrubar a gente. A diferença é sutil, mas fundamental. E para nunca mais confundir isso, tem um macete que é, olha, ouro puro na hora da prova. É a palavra luta. Simples assim. L de lugar, U de ubiquidade, T de tempo, A de atividade. Luta. Gravou isso? Não tem mais como errar. A regra geral no tempo é tempus regit actum, ou seja, a lei que vale é a da data do fato. Só que aqui tem a exceção mais importante, que é garantia constitucional. A lei penal nunca retroage, a não ser que seja para beneficiar o réu. Se for para ajudar, ela volta no tempo, sim. Continuando aqui na parte 2, vamos dar uma olhada agora em quem está, digamos, protegido da aplicação da lei penal, as imunidades, e também na condição final para que exista uma punição. As imunidades diplomáticas são um tópico-chave. E o ponto aqui é entender que não se trata de impunidade, tá? É uma regra de jurisdição. Basicamente, ela garante que os diplomatas sejam julgados lá no país de origem deles e não aqui. E a punibilidade? Bom, ela é simplesmente a possibilidade que o Estado tem de aplicar a pena. É importante lembrar que ela não é um requisito do crime. Um fato pode ser crime completo, mas, por algum motivo, como a morte do agente, o Estado perde o direito de punir. Muito bem, chegamos à parte 3, os pontos críticos. Agora é o cume da nossa montanha. É aqui que a gente foca naquelas famosas pegadinhas de banca, nos detalhes que realmente separam quem passa de quem fica pelo caminho. E vamos começar com uma armadilha clássica de prova, daquelas que caem toda hora. Um juiz pode pegar o que há de melhor numa lei antiga e o que há de melhor numa lei nova e criar uma terceira lei toda boazinha para o réu? A resposta é um sonoro e retumbante não. Os nossos tribunais, de forma bem consolidada, proíbem a criação dessa lex tertia, ou terceira lei. Não pode misturar, não pode combinar. Então, o ponto crucial para não errar na prova é este. O juiz analisa o caso e vai ter que escolher uma das leis para aplicar. Ele aplica a lei inteira, ou antiga, ou a nova, aquela que no conjunto for mais benéfica. O que é vedado, proibido, é sair pegando pedacinhos de cada uma.
Outro ponto de atenção máxima, e aquelas leis temporárias ou excepcionais, tipo uma lei criada só por período de uma calamidade pública. O que acontece com os crimes que foram cometidos enquanto ela estava valendo? A regra aqui é uma exceção de exceção, então muito cuidado. Essas leis são ultraativas. Traduzindo, mesmo depois que o tempo delas passou, elas continuam valendo e se aplicando para os fatos que aconteceram durante a sua vigência. Enfim, a parte 4, nosso resumo visual. Agora que chegamos no topo, a gente tem uma visão clara de todo o percurso. Vamos consolidar tudo o que aprendemos, começando por como resolver conflitos entre normas. Quando parece que tem duas leis falando sobre a mesma coisa, como a gente resolve? Usando esse kit de ferramentas aqui. São 4 princípios para encontrar a norma correta e garantir que ninguém seja punido 2 vezes pelo mesmo fato. É a especialidade, a subsidiariedade, a consunção e a alternatividade. E aqui está o mapa completo da matéria. Este quadro resumo é a ferramenta ideal para aquela revisão final, de alto impacto. Ele mostra as regras, as exceções, tudo mastigado. Lembre-se, em direito penal para concursos, o grande segredo é dominar essas distinções. É exatamente isso que vai colocar qualquer um na frente da concorrência.